Olá, sou Nise Franklin e este é o módulo 3 do curso Música e Educação, Possibilidades de Ensino e Aprendizagem. Esse curso foi pensado para professores, estudantes e interessados em usar a música em ambientes de educação, e ele foi organizado em 3 módulos. No módulo 1, falamos sobre apreciação musical e suas possibilidades pedagógicas. No módulo 2, falamos sobre a execução musical. E no módulo 3, vamos falar sobre composição, criação e improvisação musicais. Então, mas o que é composição, criação e improvisação musical? No módulo 1, vimos que compor é criar, inventar uma música ou a letra de uma canção que sejam originais. Já improvisar é quando esse ato de criação acontece simultaneamente à nossa interpretação, à nossa execução. Ou seja, é quando inventamos uma nova parte da música no exato momento em que estamos tocando essa música. Vamos apreciar uma composição que fiz para a nossa oficina. Observa que também tem uma parte improvisatória. Conseguiu perceber quando inicia a improvisação? E a composição? Vamos falar um pouquinho sobre sua estrutura? Para iniciarmos uma composição, os caminhos são muito diversos. Como, por exemplo, podemos iniciar criando uma melodia, escrevendo uma letra, organizando uma sequência harmônica, e também influencia nesse processo o objetivo dessa composição. Se é uma trilha para filme, se tem o objetivo de vender algum produto, se tem alguma temática de letra pré-definida. Enfim, são muitas as variáveis que envolvem o ato de compor e de criar. Na composição que ouvimos,
O que foi determinante na sua construção foi a escolha da instrumentação. Eu queria usar esses instrumentos singulares. A tampura, que é um instrumento musical de origem indiana. A flauta uluzi, que é um instrumento de sopro tradicional chinês. O udu, também chamado de vaso ou moringa, que é um instrumento nigeriano. A kalimba, que é um instrumento muito antigo de origem africana, mais precisamente do Zimbábue. E a cabaça d'água, que é uma adaptação do pau de chuva. Essa instrumentação já definiu muita coisa na composição, pois são instrumentos com sonoridades singulares e a organização da escala de notas também ela é diferente da convencional. Como o meu objetivo era abordar a composição e a improvisação, eu estruturei a música em 3 partes. A primeira, que é uma introdução, onde eu procurei criar um ambiente sonoro como se fosse um convite, uma preparação para o ouvinte imergir nessa sonoridade inusitada. Após, eu criei um tema, uma melodia que é apresentada pela kalimba, e ela se repete para criar uma relação de reconhecimento por parte do ouvinte. Depois do tema, apresento a improvisação, ou seja, invento na hora da execução um novo discurso musical na kalimba. E para finalizar, apresento novamente o tema para que o ouvinte se identifique, reconheça a ideia musical e se relacione com ela. É importante falarmos claramente que um trabalho de composição como esse, por exemplo, exige que o indivíduo tenha uma bagagem musical. Seja formal ou informal, é necessário ter um conhecimento acumulado para estruturar a ação composicional. Mas então, como é possível pensar nesse tipo de atividade para a escola? Para turmas de alunos com diferentes níveis de experiência musical? E também nós, professores, como nos apropriarmos desse tipo de ação educativa? Bem, eu penso muito sobre isso e não tenho respostas definitivas. O que tenho experimentado e gostaria de dividir com vocês são alguns caminhos fundamentados no processo da ação criativa. Pensar no processo, nas ações que envolvem o ato de criar, pode nos trazer subsídios para estruturar atividades de criação para a sala de aula. A exploração das ações do processo criativo nos colocará em contato com a nossa própria criatividade e a dos alunos. O nosso objetivo deve estar centrado nas ações criativas de nossos alunos e não em um produto composicional final para avaliarmos se é bom ou se é ruim. Nos interessa aqui encorajar a nós e a nossos alunos a experimentar e acessar o pensamento criativo que todos temos. Trabalhar com a criação de letras ou paródias, que é quando fazemos uma nova letra para uma canção já existente, pode ser uma ótima experiência criativa. Mas vou propor aqui uma vivência sonora de criação de sons, um exemplo de ação criativa sonora para a sala de aula. Preparei essa atividade inspirada e fundamentada pelos compositores e educadores musicais John Painter e Raimund Schaeffer. Vou deixar as referências ao final do vídeo. Vamos passar pela experiência de sonorizar uma imagem, uma paisagem. Nesse processo criativo, destaquei as seguintes ações que orientarão a nossa composição. Número 1. Observação e análise. Número 2, escolha sonora. Número 3, experimentação sonora. Número 4, tomada de decisão. Número 5, organização da partitura. Número 6, ensaio. Número 7, gravação. 8, montagem e edição. E 9, apreciação e avaliação. Para realizar essa atividade com turmas, eu sugiro que os alunos sejam divididos em grupos de 5 ou 6 integrantes
e que cada grupo pode receber uma imagem diferente da outra, não precisa necessariamente ser a mesma imagem. Vamos lá? Nosso primeiro passo é a observação e análise. Observa e analisa a imagem que vamos ver. Ótimo! Agora vamos para a segunda ação, que é a escolha sonora. Após observarmos a imagem, escolhemos os sons que pretendemos incluir na composição. Eu escolhi os seguintes sons: som do mar, som do vento, som de rádio, som de lancha, som de bolinha batendo na raquete, som de mão batendo na areia, som de pessoas nadando, som de apito de navio, som de latido de cachorro, som de ronco, som de bebê chorando, som de gaivotas, som do jornaleiro e som de música de circo. A próxima ação é a experimentação. É um momento muito importante de exploração sonora. Os grupos de alunos devem experimentar como vão reproduzir cada som escolhido. Podem usar o corpo, a voz, materiais do ambiente, instrumentos musicais se tiverem, sons eletrônicos do celular, por exemplo. Enfim, aqui o que importa é a pesquisa e a exploração sonora. Eu registrei as minhas experimentações dos sons que escolhi e vou mostrar um pouquinho para vocês. Começo pelo som do mar, que fiz com uma tampa de caixa de sapato e um punhado de sagu. Ficou bem parecido, olha só! Adorei o som do mar, mas o som do vento que fiz com uma radiografia também ficou muito bom. Vamos ouvir? O som do rádio gravei sintonizando um rádio. Pode ser um radinho de pilha ou até mesmo sintonizar um rádio no celular. Com o mesmo rádio, movimentando o botão do volume do som, do mais baixo até o mais alto e retornando novamente para o som mais baixo, eu tentei reproduzir o som de uma lancha passando pelo mar. Vamos ouvir? Para fazer o som dos jogadores de frescobol, eu usei uma tábua de carne e uma bolinha de tênis. Olha como eu fiz. O som do menino fazendo castelo na areia, fiz batendo a palma da mão em uma almofada. Usei uma bacia com água para fazer o som das pessoas brincando e nadando no mar. O som do apito do navio fiz soprando no bico de uma garrafa PET.
próximos sons eu fiz com a boca, pois na minha exploração sonora achei que essa seria a melhor maneira. Como o cachorro da imagem tem um porte de médio para grande, eu tentei deixar o meu latido mais grave usando a mão em forma de concha na boca, para potencializar esses sons mais graves. O som do ronco, eu simplesmente ronquei. Da mesma forma, o som do bebê chorando eu fiz do meu jeito, tentando parecer um choro infantil. Para o som das gaivotas, usei o registro bem agudo, bem fininho da minha voz. Observa. Na figura do menino vendendo jornal, optei por gravar a fala dele oferecendo o jornal, pois imaginei ele passando pela praia e gritando: "Olha o jornal! Olha o jornal!" Olha o jornal! Jornal, vizinho! E para finalizar, usei um instrumento musical para fazer o som do circo. Optei pela gaita porque minha memória afetiva me transportou para os meus tempos de criança. Um tempo onde ir ao circo era um grande evento para a família toda. Gravei uma pequena melodia com poucas notas, imaginando estar dentro da tenda de um circo assistindo um número de mágica. Vamos ouvir. É importante explicar que eu gravei cada um desses sons separadamente para poder ilustrar aqui no vídeo como eu fiz. Mas na atividade em sala de aula não é necessário isso. Basta que os alunos e as alunas explorem os sons e decidam como fazê-lo e ensaiem para o momento da gravação, que será coletiva. A próxima ação criativa é a tomada de decisão. Esse é um momento onde os participantes do grupo devem decidir como esses sons selecionados e já experimentados vão ser organizados na composição. Ou seja, que som aparece primeiro? Em que momento? Quais sons podem aparecer ao mesmo tempo? Que dinâmica será usada em cada som? O som será feito forte, fraco, crescendo, diminuindo? Enfim, é um momento decisivo da composição e que exige muita organização. O auxílio do professor é fundamental nessa hora. Junto a essa etapa, já pode ser realizada a ação número 5, que é a organização da partitura. Assim, se o grupo decidir que a composição iniciará com o mar, isso deve ser registrado na partitura. Pode ser utilizado qualquer forma de registro gráfico: desenho, palavra, cor, desenho do material sonoro que produziu o som do mar. O importante é utilizar esse registro em forma de partitura para auxiliar na organização das ideias musicais do grupo. Vou mostrar aqui como ficou a minha partitura. Observe. Agora vamos ver a partitura junto com o áudio. Observa que todos os sons que vamos ouvir são os captados por mim e que demonstrei aqui no vídeo para vocês.
Olha o jornal! Jornal, vizinho! Observaram a importância da partitura? Além de organizar as ideias musicais para a execução, também serve como memória, um registro sonoro que pode ser executado a qualquer momento e por qualquer pessoa. Isso é importante porque normalmente levamos de 3 a 4 aulas para realizar todas essas ações criativas que essa atividade exige. É um projeto educativo musical. Bom, com os sons escolhidos, explorados, organizados e partiturizados, temos que ensaiar. Aqui, sugiro que os grupos de alunos fiquem em espaços físicos diferentes. Um grupo pode ficar na sala de aula, outro no pátio, outro no ginásio, enfim, que fiquem separados para os sons de um grupo não interferir no outro. Após o ensaio, vem a etapa da gravação. Aqui, se o professor sentir necessidade, pode pedir auxílio de algum aluno para ajudar a gravar a execução sonora de cada grupo. Essa gravação pode ser feita no celular ou em um gravador comum. Claro, se o professor tiver equipamento de captação de som profissional, eu sugiro que ele leve no dia da gravação, pois isso dará maior qualidade sonora para o trabalho final. Depois de tudo gravado, já pode ser feita a apreciação de cada composição. Para essa etapa, se for possível, é importante termos um ambiente silencioso e que possamos projetar a imagem que foi sonorizada para a visualização dos alunos. Os alunos devem estar todos sentados para assistirem o resultado final do trabalho. O ideal para esse momento, para as escolas que tiverem, é utilizar o anfiteatro. Também muito importante é ter uma boa caixa de som para amplificar as gravações feitas no celular ou no gravador. A dinâmica é simular uma sala de cinema, onde projetamos a imagem e ao mesmo tempo largamos a sonorização composta. Os alunos vão ver as imagens e ouvir as suas sonorizações. Caso o professor tenha condições técnicas, antes de fazer a apreciação com os alunos, realize a etapa de montagem e edição do material coletado. Sugiro que leve as gravações para casa, faça um tratamento de som e as edições que julgar necessárias para melhorar a qualidade da sonoridade captada. Além de tratar o som, o professor pode fazer um vídeo da imagem sonorizada, dando destaque visual aos elementos que foram sonorizados. Assim, quando aparecer o som da gaivota, o vídeo dará um zoom na gaivota, por exemplo. Esse foi o processo que eu fiz e que nós vamos assistir agora.
Olha o jornal. Jornal, vizinho. A avaliação pode ocorrer ao final da apreciação de cada sonorização de cada grupo ou após a apreciação de todos os grupos. O importante é que ela ocorra e que os alunos e alunas possam falar como experimentaram esse processo criativo em todas as suas etapas. Bom, chegamos ao fim. Eu espero ter colaborado de alguma forma com esses vídeos que preparei com muito carinho para vocês. Que tenhamos mais música nas escolas, que façamos mais música com nossas crianças e jovens. Um forte abraço. Tchau!